Bem-vindos ao ThreadMind. No vídeo anterior, vimos que o fascismo italiano ganhou forma com os pilares do sindicalismo nacional e do nacionalismo orgânico, conectados pela base ideológica de Giovanni Gentile, que via a nação como uma entidade absoluta, superior aos indivíduos. Mas antes de seguirmos para entender como esses princípios foram aplicados na prática política, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdos como este. Agora, vamos ao vídeo. Gentile acreditava que a nação era uma entidade orgânica e absoluta, superior aos indivíduos, e que estes só realizariam sua essência na própria nação, que fornece as bases morais e culturais necessárias para o desenvolvimento de cada indivíduo. Ele rejeitava o conceito de contrato social, pelo qual os indivíduos nascem livres, mas resignam parte de suas liberdades para poder viver em sociedade. Para Gentile, fora da sociedade, o indivíduo sequer possui liberdade ou identidade. Ele encontrou no fascismo uma chance de unir o pensamento do sindicalismo nacional e do nacionalismo italiano, cuja ideia já tinha adquirido características orgânicas, no sentido de que o Estado deveria funcionar como centro de um sistema no qual todas as instituições, como associações e sindicatos, seriam órgãos subordinados desse Estado, atendendo todas as suas necessidades e vontades. Ah, eu sabia. Os patriotas nacionalistas são fascistas. O patriotismo é uma característica do fascismo. Não necessariamente. O nacionalismo por si só não pode ser usado para caracterizar uma ideologia ou pessoa como fascista. Ao pensar características isoladas de determinada corrente política, é possível reescrever eventos de acordo com as conveniências momentâneas ou rotular qualquer pessoa em qualquer ideologia, ignorando contextos e nuances existenciais. Quer ver? Ho Chi Minh liderou a luta pela independência do Vietnã contra a ocupação francesa e, mais tarde, contra os Estados Unidos. Sua retórica combinava patriotismo e socialismo, apresentando o comunismo como chave para alcançar a independência e a prosperidade nacional. Stalin, durante a Segunda Guerra Mundial, mobilizou o conceito de Grande Guerra Patriótica para unir o povo soviético contra a invasão nazista, apelando ao orgulho russo e às tradições nacionais. Seu idealismo filosófico, por vezes, é visto como uma tentativa de deturpar os pensamentos originais de Marx, adaptando o marxismo para justificar políticas centralizadoras e o fortalecimento do Estado soviético. Kim Il-sung liderou a resistência contra os japoneses e mais tarde estabeleceu um regime que fundia comunismo com o nacionalismo extremo. Sua ideologia glorificava o patriotismo coreano e a autossuficiência como pilares da revolução socialista e da identidade nacional. Podemos dizer que o patriotismo exacerbado dos nossos três amiguinhos se assemelha ao nacionalismo presente no fascismo? Não sei! Da mesma forma, o autoritarismo, por si só, não é suficiente para caracterizar um governo como fascista, pois o fascismo é, antes de tudo, uma ideologia política. E toda ideologia depende de outros conceitos políticos para que se torne um governo. E o governo, por sua vez, pode ser analisado com base na forma de Estado, que é a maneira pela qual o poder está territorialmente repartido, a forma de governo, que é como se dá a relação entre governantes e governados, o sistema de governo, que é o modo como se dá a relação entre o executivo e o legislativo, e o regime de governo, que é como o poder é distribuído e exercido. Pode ser por meio do totalitarismo, do autoritarismo ou da democracia. Sendo assim, qualquer ideologia em tese está sujeita a se manifestar de forma autoritária ou totalitária. Nesse sentido, talvez uma das ideologias que mais concentra formas de governo autoritária seja o socialismo, que, por ignorar a natureza humana e as individualidades de cada pessoa, encontra dificuldades para prosperar em democracias. Ainda na mesma ideia, outros exemplos interessantes são o racismo e o antissemitismo, que na ideologia nazista não se tratavam apenas de preconceitos, mas uma ideia central na qual os nazistas defendiam a superioridade da raça ariana e promoviam o extermínio de judeus e outros grupos considerados inferiores. Todavia, se utilizados de forma isolada para classificar alguém como nazista, poderia complicar a situação de algumas personalidades históricas. Por exemplo, Che Guevara, o negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão. Ou ainda, se referindo aos homossexuais, dizia: o trabalho os fará homens. Karl Marx, em 1862, escreveu uma carta para Engels, onde se referia desta forma a um de seus rivais, Ferdinand Lassalle. Está claro para mim que ele, pelo formato de seu crânio e pelo seu cabelo, descende dos negros do Egito. O jeito chamativo do sujeito é parecido com o de um negro. E Fidel Castro, que disse: não podemos acreditar que o homossexual poderia reunir as condições e os requisitos de conduta que permitiriam considerá-lo um verdadeiro revolucionário, um verdadeiro militante comunista. Ou seja, características isoladas podem ser usadas para desabonar qualquer pessoa dependendo do contexto.
Mas é importante destacar que o nacionalismo fascista não é um mero sentimento de patriotismo, mas sim uma ideia central que buscava transformar a nação em uma estrutura orgânica na qual o Estado seria a cabeça de um sistema mantido pelos demais órgãos, como o sindicato, por exemplo. Mas o fascismo evolui, ele pode se manifestar como um fenômeno político e muda conforme o tempo. É um instrumento de controle dos imperialistas. Bom, na realidade nunca foi. Essa classificação ganhou fama a partir do 7º Congresso da Internacional Comunista, em 1935, quando Georgi Dimitrov afirmou: o fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, chauvinistas e imperialistas do capital financeiro. Nas palavras de Dimitrov, o fascismo poderia ser reduzido a uma ditadura que envolve elementos reacionários, ou seja, que oferecem reação ao comunismo e à luta revolucionária, chauvinistas e imperialistas, e que é utilizada como ferramenta de terror do capital financeiro, que, na realidade, não existe como essa instituição abstrata que ele se referiu. É muito importante destacar que o termo chauvinismo vem de Nicolas Chauvin, um soldado francês que era tão fervorosamente nacionalista e patriota que defendia a superioridade da sua nação, mesmo após a queda de Napoleão. Com o tempo, o termo passou a ser usado para descrever atitudes nacionalistas extremas, em que o interesse e a lealdade ao próprio país são colocados acima de tudo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Lenin passou a utilizar esse termo para criticar parte da esquerda que apoiava a entrada na guerra, como sindicalistas italianos, que acreditavam que ela poderia fortalecer a classe trabalhadora para uma revolução posterior. Lembra que Mussolini acabou expulso do Partido Socialista justamente por pensar dessa forma? Pois é. Lenin acreditava que a guerra era imperialista e defendia que os trabalhadores permanecessem em posição neutra. A partir desse impasse, Lenin criou uma racha na esquerda e a dividiu em facções, entre as quais os chauvinistas passaram a representar as facções da esquerda europeia que apoiavam a guerra, empurrando-os para fora do espectro da legítima esquerda revolucionária. Em outras palavras, empurrando-os para a direita. Quando o fascismo surgiu na Itália, muitos o enxergavam como uma continuação dessa linha de pensamento, o que levou o movimento a ser associado à direita, apesar de suas raízes na esquerda revolucionária. O fascismo genérico, tão banalizado pela esquerda contemporânea, cai na falácia da falsa equivalência, isto é, pegar um conceito específico e aplicá-lo a qualquer situação sem considerar as diferenças e as especificidades de cada contexto. É importante destacar que, ao analisar o fascismo sob a ótica da direita, é difícil associá-lo a esse espectro. Como vimos, características como autoritarismo, nacionalismo e alinhamento com certos interesses capitalistas não são únicas da direita e não conseguem, por si só, diferenciar o fascismo de outras ideologias. O conservadorismo tradicional, por exemplo, é cético em relação a mudanças radicais e valoriza as instituições como pilares fundamentais da sociedade. Para os conservadores, essas instituições não servem para controlar e manipular a sociedade em benefício do regime, mas sim para garantir a estabilidade social. Além disso, no conservadorismo, a liberdade individual deve ser exercida com responsabilidade dentro de um sistema moral e social que proteja o bem comum. Ou seja, essas características são incompatíveis com o fascismo. Mas Mussolini ajudou a Igreja Católica de várias formas. Assinou o Pacto de Latrão, reconheceu o Vaticano como Estado soberano, declarou o catolicismo como religião oficial, pagou indenizações à Igreja por territórios perdidos durante a unificação italiana, aumentou a influência da Igreja sobre a educação e questões relacionadas à moralidade e à vida familiar. Você quer prova maior que essa de que os fascistas eram de direita? Mussolini usava a religião como ferramenta de controle social para ganhar legitimidade e apoio popular, e não porque tinha boa vontade em preservar valores cristãos e tradicionais. O regime fascista queria controlar tudo, inclusive a fé das pessoas, de modo que, na época, a Itália era majoritariamente católica, e não seria interessante para o partido que a Igreja exercesse qualquer poder independente. Embora tenha feito concessões à Igreja, isso não significa que o fascismo fosse compatível com os ensinamentos católicos. Na realidade, a Igreja era um obstáculo para o controle absoluto, e Mussolini tinha ciência que a Igreja não poderia ser completamente submissa ao Estado fascista. É nesse sentido que escreve Giovanni Gentili no livro que é considerado a Bíblia do fascismo. Portanto, era uma necessidade para o Estado fascista reconhecer a autoridade religiosa da Igreja, uma necessidade política, um reconhecimento político, no que diz respeito à realização do próprio Estado. A política eclesiástica do Estado italiano deve resolver o problema de manter a sua soberania intacta e absoluta, mesmo diante da Igreja, sem ir contra a consciência católica dos italianos, nem contra a Igreja a qual essa consciência está subordinada. Esse é um problema grave, pois a concepção transcendente que governa a Igreja Católica contradiz o caráter imanente da concepção política do fascismo. Ao contrário dos conservadores, que acreditam na preservação da religião como pilar fundamental para a coesão social, o fascismo buscava uma sociedade radicalmente nova e controlada, e promovia a subordinação do indivíduo ao Estado.
contrariando os princípios cristãos que valorizam a liberdade humana e a sua relação pessoal com Deus. Ademais, diversas alianças pragmáticas foram feitas e desfeitas por líderes de todos os tipos de ideologias políticas no século XX, algo que tinha a ver com o contexto da época. Agora, mas não interessa nada disso. A questão principal é que eles eram anticomunistas e por isso eram de direita e ponto final. Então, o fascismo, muito mais do que anticomunista, era antiliberal. O liberalismo defende a liberdade individual, os direitos civis e a limitação do poder do Estado. Ideias que o fascismo rejeitava, aliás, abominava, pois via que o individualismo era uma ameaça à unidade do Estado. Mussolini, por exemplo, acreditava que o liberalismo enfraquecia a nação ao promover interesses individuais e o livre mercado, contrastando com a disciplina e a centralização que o fascismo defendia. Além disso, é importante lembrar que as raízes do fascismo vêm de militantes sindicalistas do Partido Socialista Italiano, onde Mussolini foi um membro ativo e defensor fervoroso até 1914. Foi a partir da Primeira Guerra Mundial e das novas ideias sobre o papel do Estado que Mussolini passou a se opor à neutralidade na guerra. Esse posicionamento levou a se afastar do espectro da esquerda na época que, convencionalmente, decidia se posicionar de forma contrária à guerra. Muito importante observar também que o anticomunismo não era algo exclusivo dos fascistas, mas de todos os socialistas e comunistas que, na época, ousavam discordar de uma vírgula do que fosse determinado por Lenin. A partir do segundo Congresso da Internacional Comunista, em 1919, Lenin estabeleceu 21 condições obrigatórias para que um partido pudesse se considerar comunista. Quem não estivesse enquadrado já poderia ser considerado anticomunista. Em outras palavras, todo mundo que discorda de mim é fascista. Todavia, por associação, é possível encontrar diversas semelhanças entre os fascistas e os comunistas. Centralização do poder, controle da economia, coerção e repressão, culto ao coletivo, estatizações, planejamento social, etc. Mesmo assim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por fim, cabe observar que o antissocialismo ou anticomunismo não deve ser julgado apenas pelas palavras, mas sim pelas ações. E quem nos ensina isso é um grande pensador que se dizia anticomunista. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Spoken very eloquently about the civil rights that Yes. must be guaranteed to the Cuban Yes. people. How I do you will explain? never be against any right. That is my thing in politics. Very I am good. not communist at all. But I will never be against any right. Well, may What's I the ask you, question? sir, why is it when you have that attitude, which you obviously believe very strongly, why with that attitude have there been so many Pois é, executions? Fidel across Castro Cuba negou várias vezes ser without comunista, open mas logo free após a trial? Revolução implementou reformas claramente baseadas no comunismo, como a planificação da economia e a nacionalização de propriedades. Com o tempo, essas ações minaram a viabilidade econômica de Cuba e levaram o país à miséria que ainda persiste. Mas isso é um tema para outro vídeo. Concluindo, o fascismo foi um movimento de raízes socialistas e revolucionárias, que previu o controle total pelo Estado e se manifestou em regimes totalitários. Foi combatido tanto por países associados à direita, como os Estados Unidos, quanto por países de esquerda, como a Rússia soviética. No entanto, foram os governos posicionados à esquerda que adotaram características mais semelhantes a essa ideologia, com grande controle sobre a economia e a vida das pessoas, ignorando a natureza humana e a diversidade de características e necessidades, que jamais poderiam ser totalmente assimiladas e controladas pelo Estado centralizado. Embora tenham surgido governos autoritários de direita, suas ideologias não compartilhavam as características fundamentais do fascismo, como o nacionalismo orgânico extremista e a planificação econômica por meio do corporativismo. O resultado pode ser facilmente observado ao comparar os índices de desenvolvimento econômico, liberdade individual, qualidade de vida e prosperidade entre países que passaram mais tempo sob governo socialista no século XX e aqueles que adotaram posturas de maior liberdade. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!